Evangelho de João, capítulo 8, verso de número 3. Coloca na tela, por favor. Evangelho de João, capítulo 8, verso 3. Isso. Bota a partir do 1, por favor, que eu acho que todo mundo vai entender. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, pela manhã cedo, tornou para o templo, e toda a multidão vinha ter com ele, e ele, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada no próprio adulterando, certo? E pondo-a no meio, disseram: mestre, mestre, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando, na lei não mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Mas e tu, o que dizes? Isto diziam para que tentando tivesse que o acusar. Mas ele, encurvando-se, escrevia com o dedo em terra, mas como se insistisse em perguntar, ele endireitou-se e disse: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra contra ela. Quando ouviram isso, começaram a sair, a começar pelos primeiros até os últimos, ficando somente Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, a lei da mulher disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém me condenou. Ele disse: ninguém te condenou, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Tá certo? Olha para mim aqui, porque eu quero que você tenha uma visão de um milagre altamente desnecessário. Não havia nenhuma necessidade de Jesus passar por essa situação. Aliás, não haveria nenhuma possibilidade dessa mulher estar vivendo isso. Primeiro, ela sabe que o contexto que ela está inserida, a prática que ela resolveu exercer, a expõe a uma pena capital. Ela sabe que se pegá-la em adultério, ela vai morrer apedrejada. Ela sabe disso. Aliás, todos sabem disso. Então não haveria nenhuma necessidade disso acontecer. Era um milagre desnecessário. Ela não precisava. Vamos imaginar. Dão um flagrante, o camarada foi embora, ele deixa a mulher sozinha, ela é pega provavelmente com poucos trajes, ela é conduzida num caminho para fora dos muros da cidade. Alguns vendo sua nudez, sua vergonha, sua humilhação. Por onde ela passa, as pessoas notam que é um caso que eles podem participar, que quanto mais gente melhor, que é para servir de exemplo para todo mundo, para ninguém mais fazer. Então eles passam pelo caminho, se interessando em procurar uma pedra, para também tacar nessa moça. Ela vai ser apedrejada, mas alguém tem a ideia de conduzi-la até o templo para perguntar a Jesus. Confrontar alguém entre a lei de Moisés e um fato do momento é uma grande armadilha, e todo mundo sabe disso. O que na verdade estão querendo é criar um problema para Jesus. Porque se Jesus diz: apedreja a mulher, ele vai ser acusado de pregar um amor que não vive. Se ele diz para não apedrejar a mulher, ele vai ser acusado de blasfêmia, de ir contra a lei de Moisés, e vai ser apedrejado também. Porém, eu te pergunto, tinha necessidade disso? Não tinha. Essa mulher precisa de um milagre. É verdade. Só um milagre pode salvá-la da morte. Mas ela não precisava disso. Porque tem gente que não precisa de campanha para pagar uma dívida. Era só não ter feito. Não precisa de uma campanha para curar uma doença. Era só ter cuidado quando o sintoma apareceu. Tem gente que não precisaria de um milagre no casamento. Era só não ter traído. Não precisava de um milagre para resgatar o filho. Era só ter dado o limite. Tem milagres que no fundo eles são desnecessários. Nossa vida não mudaria em nada. Aliás, ela seria muito mais tranquila se nós não precisássemos dele. Mas essa mulher não. Infelizmente, ela precisou de um milagre que não faz muito sentido se você analisar. Quando nós vemos isso, nós descobrimos que quando você olha a vida de algumas pessoas, mais organizada, mais pausada,
pessoas mais, né, coerentes, equilibradas. Você pode notar, essas pessoas vão viver 5 anos no Evangelho, 10 anos no Evangelho, 20 anos no Evangelho. E se você perguntar a elas assim, qual foi o maior milagre que você viveu? Ele vai falar, olha, pode falar a verdade, o único milagre que eu vivi até hoje foi o milagre do resgate. Fui resgatado por Jesus e eu vivi uma vida que não era fácil não. Então isso foi... mas você nunca precisou de um milagre para pagar dívida? Não. Você nunca precisou de um milagre para salvar seu casamento? Não. Você nunca precisou de um milagre para... Não, eu nunca precisei de um milagre. Mas como alguém é capaz de viver uma vida sem milagre? Jesus. Me mostra em algum momento da história dele, ele precisando de um milagre. Pega alguns dos patriarcas do Velho Testamento, observe o estilo de vida daqueles caras e vê o quanto eles precisavam de milagres. Pare e pense. Mas talvez isso entre em choque e também não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque às vezes você pode precisar de um milagre cujo qual você não fez nada, certo? Mas você precisa dele. Ele não foi causado, a situação não foi causada por você. Marcos 10, a partir do 48, 45, talvez. O texto que eu quero é o 48, mas bota a partir do 45. Isso. Marcos 10. Espera um minutinho, será que fui eu que me atrapalhei? Bota o 48, por favor. Isso. Eu queria o início do texto, que eu estou sem o texto aqui na cabeça. Onde começa? Qual o versículo? Me ajude aí quem está com a Bíblia aberta. 46, vai nele, por favor. Isso. Não. E Jesus, e depois foram para Jericó, e saindo ele com seus discípulos, saiu uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais, certo? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vai lá, coloca o seguinte. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e o chamaram dizendo, né, ao cego: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Vamos lá. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Mas volta no 48. Isso. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Presta atenção. Bartimeu, a última vez que Jesus pisa em Jericó, nunca mais ele volta. Depois dessa passagem, ele vai ao Getsêmani, vai ao Gólgota, e ele vai ser crucificado. Ou Bartimeu é curado agora, ou ele não é curado mais. E pior, a última vez que Jesus esteve em Jericó foi para visitar a casa do rico Zaqueu. Aquele que desce da árvore, Jesus vai para a casa dele. Na ótica de muita gente, Jesus era alguém interessado em se relacionar com pessoas de dinheiro. Agora ele está saindo de Jericó, no caminho de Jerusalém, por onde as pessoas passam. Os necessitados ficam por ali porque sabem que por ali passam os adoradores. Sabem que eles recebem instruções de serem pessoas boas, generosas. Então eles estão no caminho aguardando um donativo, alguma coisa, quer na ida, quer na volta. Mas esse cara não fez nada para ser cego. Porque tem problema que você não faz nada para estar nele. Tem coisas que parece que te tomam de assalto, e aí sim você precisa de um milagre para te socorrer. Às vezes você não fez nada, uma crise abateu e você perdeu o emprego. Você fez tudo certinho na sua empresa, mas de repente alguém falhou e não conseguiu cumprir o contrato e não te pagou. Coisas podem acontecer assim. E nesse momento, ou pelo menos nessa situação, é o que nós vemos Bartimeu. Ele precisa de um milagre. Ele fez alguma coisa para ser cego? Não, mas ele é cego. Então ele ouve que Jesus está curando pessoas, sabe que ele esteve na casa do Zaqueu, e ele então vai abordá-lo. Mas eu não sei se você parou para
observar, muitos são contra o que está acontecendo. Muitos o repreendiam para que ele se calasse. As pessoas não estão gostando. Primeiro porque é extremamente desagradável você ter alguém gritando perto de você. Você está ali e o cara está gritando. Pior, ele é um mendigo. E pior, Jesus está envolto numa multidão. A probabilidade de Jesus parar é quase zero. Mas Bartimeu não houve a repreensão. Pastor, o que o senhor quer dizer sobre milagres? Não dependa deles, mas se depender deles, não dependa da torcida dos outros para você receber o milagre de Deus. Não pense que as pessoas vão concordar com o que você precisa, vão orar junto com você, vão estar satisfeitas das coisas acontecerem. Não. Enquanto Bartimeu grita, alguém diz: cala a boca, cara. Ele não vai te ouvir. Você não é interessante para ele. Você é um mendigo. Na ótica dessas pessoas, ele não tem o que oferecer, não tem porquê. Mas, se você vai depender de um milagre, esqueça a opinião dos outros. Os outros estão dizendo: você não vai conseguir, cala a sua boca. Mas ele clamava cada vez mais. Quando Davi vai enfrentar Golias, Saul acredita que ele vai vencer? Os irmãos de Davi acreditam que ele vai vencer? Os filisteus acreditam que ele vai vencer? Israel acredita que ele vai vencer? Não. Ele não dependia, porque se ele dependesse da torcida dos outros, ele não vai viver o milagre. Se você precisa de um milagre, espero que não precise. Mas se precisar, aprenda a sobreviver às opiniões contrárias a respeito da meritocracia que está sobre você. Bartimeu é alguém que supera isso. O pessoal manda ele calar a boca e ele diz: filho de Davi. Cala a boca, filho de Davi. Eu não sei se você parou para prestar atenção, mas ele clamava cada vez mais alto, porque Jesus não está parado, Jesus está andando. Então Bartimeu precisa gritar alto, o barulho dos passos, as pessoas falando: Jesus, Jesus, Jesus. Todo mundo queria chamar a atenção dele. Bartimeu não é o único, ele está disputando a atenção com outras pessoas. Mas ele é alguém que sobrevive a isso. Então, se você precisa de um milagre, certo? Aprenda, a opinião dos outros não pode ser muito importante para você. Não importa se ela é de seu cônjuge, não importa se é de seus filhos, não importa se ela é do seu pastor, não importa, não condicione o seu milagre à opinião dos outros. Posso ouvir um amém? Terceiro texto, Marcos 7, 27. Marcos 7, 27. Teve algum problema aí? Então coloca para mim, por favor. Marcos 7, 27. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olhe para mim. Essa mulher tem um problema. Aliás, ela tem mais que um problema. Ela tem uma filha endemoniada. Ela tem uma proximidade, certo, com a cultura e vive numa região onde ela é discriminada. Só que ela tem um problema, a filha dela tem um demônio na casa dela. E se o seu filho tem um problema, meu irmão, não interessa. Você pode ser o Jairo que você esquece a sinagoga e dobra o joelho. Você pode ser, certo, a mulher rica, a sunamita, que você deixa tudo, monta num jumento e vai atrás do profeta. É assim que funciona. O filho, na parábola do pródigo, o texto deixa bem claro:
parecer que o pai sempre estava à porta esperando o filho voltar. Essa mulher tem uma filha endemoniada, ela precisa de um milagre. Foi ela que botou o demônio na filha? Não. Por que o demônio entrou? Eu não sei. Eu sei que ela precisa. Pronto. Não deveria precisar. Se o demônio não tivesse, a vida seria mais fácil. Ela não depende da torcida dos outros. Esse não é o caso. Então o que ela quer? Acessar Jesus. Eu não sei se você reparou. Dá para voltar aí uns 3 ou 4 versículos? Rápido, só para mim não ter que abrir a Bíblia ali. Ele levantando-se dali, foi para os termos de Tiro de Sidom, entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas ele não pôde esconder-se. Note que esse texto diz, ele entra numa casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Jesus não está afim de atender ninguém. Mas uma mulher cuja filha tinha o espírito imundo, bota aí. Isso, porque uma mulher cuja filha tinha o espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Como é que essa mulher descobriu que Jesus estava lá se ele não queria ser achado? Note que essa mulher é uma mulher doida. Falou, eu vou. Ele não quer atender, mas eu vou. Aí ela chegou. Está lá, ó. Lançou-se aos seus pés. Vamos lá? Vamos ver o que ela falou. Essa mulher era grega, sirofenícia de nação, e rogava para expulsar de sua filha o demônio. Mas Jesus disse o quê? Olha lá. Mas Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Mais do que um milagre, a vida vai tentar descobrir o quanto você precisa de verdade. Porque o importante não é o que você quer, é o quanto você quer. A vida vai testar você para descobrir se você quer mesmo ou se você está de conversa fiada. Porque preste atenção, a mulher lutou, Jesus não queria receber ninguém, ela furou a segurança dos discípulos, entrou na presença de Jesus, falou, Senhor, estou com a minha menina endemoniadinha. Jesus poderia falar, minha senhora, veio no lugar certo, especialista em expulsar demônio. Foi isso que ele falou? Não. Ele falou, minha senhora, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Eu acho que a senhora não entendeu como é que funciona, não. Eu não vim, certo? Para o seu povo. Eu vim para os judeus. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Gente, pensa nisso. Falou para a mulher, não vou te dar nada. Você é uma cachorra. Não ri não, dona. O bagulho é doido. Pensa. Pensa se você vem na igreja, pastor Cláudio, o senhor pode orar por mim? Não, você é uma cachorra. E pior, se eu te chamo de cachorra, sabe o que você faz? Vai orar, Senhor. O pastor, que não é pastor nada, que não é um charlatão dos infernos, me chamou de cachorra. Jesus, manda fogo nele. Sim ou não? Mas e quando Jesus te chama de cachorro, você reclama com quem? Já está no Supremo. Não tem mais como. Foi Jesus que chamou a mulher falou, não vou fazer, não vou. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes você precisa de um milagre e o negócio vai ficar difícil só para descobrir o quanto você quer. Porque para mim o Jesus está tentando dar uma lição nos discípulos, só pode. Por ele ser tão duro com essa dona, que eu fiquei com pena dela quando eu escutei ele falando, não vou poder fazer nada com você, que você é uma cachorra, você não depende, você não... Eu imagino, pensa, os discípulos olhando, Pedro do jeito que era. Rapaz, nunca vi ele assim não. Estava cansado mesmo, por isso que não queria atender ninguém. Hoje não estava bom não, hoje. Pensa, o Tiago e o João, Jesus chamava o Tiago e o João de filho do trovão. Os caras eram da encrenca, do barulho. Pensa, ele falando, você é comigo, mas você é mal. Pensa, Judas Iscariotes. Sem falar isso, já estou traindo. Esse não é um teste. Porque tem milagre que parece que o troço é terrível, não é? E quanto mais você ora, mais piora. Parece que o troço... Porque parece que ele está testando você para saber o quanto você quer. E eu acredito que todo mundo está esperando a mulher ir embora. Quando Jesus disse, a senhora é uma cachorra, olha o que ela falou. Sim, senhor. Cachorra. Mas só queria falar uma coisa para o senhor. Os cachorros comem debaixo da mesa as migalhas que caem dos filhos.
eu vim aqui na sua casa para buscar o meu milagre, porque eu preciso de um milagre, nem causei ele. E vou logo avisando para o senhor está a fim de descansar? Se está, me dá meu milagre, porque eu não saio daqui sem ele. Era mais ou menos isso que a dona falou. Essa tradução é minha. Eu imagino Jesus falando, você é doida mesmo, essa dona. Ô dona, por essa palavra, olha só o que ele falou, por essa palavra. Gente, a minha cabeça é esquisita, então você entenda bem. Eu fico pensando, o mundo espiritual, ele não é onipresente, mas eu acho que ele tem assim um 10G, se comunica com facilidade. Pensa, quando a mulher foi para a casa de Jesus, o que o demônio deve ter falado com o demônio de lá? Vai ter que sair, maluco. Ela veio procurar o chefe dos crentes. Vai sair, quer ver? Aí Jesus disse, cachorro, o demônio deve ter falado, fica. A mulher falou, eu só quero uma migalha. O demônio falou, sai. Porque o troço é tão rápido que Jesus acaba de falar com ela, pode ir para a sua, que o demônio cantou para subir, foi embora. Você está rindo? Mas o assunto é sério, certo? O que é isso? Isso é o problema, eu não sei como é que você pode chamar, tentando descobrir o quanto você quer. Você quer se formar? Quanto você quer se formar? Você quer comprar um carro? O quanto você quer comprar seu carro? Você quer ser respeitado pelas pessoas? O quanto você quer? O quanto você quer ser admirado? O quanto você quer ser considerado espiritual? O quanto você quer ser próximo de Deus? O quanto? Mais do que o que você quer, é importante saber o quanto você quer. Quando nós vemos esse texto, certo? Na verdade, aqui o que está sendo exposto é o quanto ela quer. Para mim, os discípulos estão recebendo um material didático através da mulher. Jesus está dizendo, olha só o que eu disse para ela. O que eu disse para ela faria muitos de vocês terem desistido. Mas ela não, porque tinha um propósito maior. O propósito de ver sua filha liberta era maior do que tudo isso. Não dependa de milagres, mas se depender, não dependa da opinião dos outros. Mas se depender de milagres, lute para alcançar o que você quer e não esmoreça. Posso ouvir um amém? Só tem mais dois. Outro texto. Vamos embora aqui. João capítulo 11, verso de número 21. João 11, 21. Lázaro. É essa a história. João 11, 21. Isso. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu não estivesses, ou melhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria, mas olha o que ela diz agora. Verso 22, mas também agora quando? Agora que o meu irmão está morto. Agora quando? Agora que o Senhor não veio quando eu estava precisando. Agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Olha para mim aqui, porque Lázaro ficou doente. A doença se agravou. Quando Marta e Maria notam que o negócio está caminhando para um desfecho desagradável, elas mandam chamar Jesus. Jesus recebe a mensagem, avisa o mensageiro que a mensagem não é para a morte. O mensageiro volta com a mensagem, certo? De que a enfermidade não é para a morte. E Jesus continua no mesmo lugar, não vem. Quando o mensageiro volta, de acordo com a distância, me parece que Lázaro morre nesse período. E agora o mensageiro não tem como levar a mensagem. Vou procurar Jesus. Jesus disse, eu vou e fique tranquilo, porque essa mensagem não é para... Então o cara volta, tranquilo. O problema é que quando ele chega, Lázaro morreu, então não tem como entregar a mensagem. Como é que ele vai entregar a mensagem? Olha, estive lá falando com Jesus, e Jesus falou que essa enfermidade não é para a morte. Então o que era difícil, agora fica impossível. Mas tudo bem, se Jesus disse que está vindo, ele deve estar vindo. Mas não vem. O velório é feito sem ele. O sepultamento é feito sem ele.
Agora Lázaro está lá, pronto. E Jesus chega. Marta agora nem quer mais milagre. Senhor, é melhor não mexer na pedra, é melhor não mexer nisso. Mas a maneira com que Marta lida com essa situação, ela merece receber o milagre. Porque ela disse para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora, depois que ele morreu, agora depois que o Senhor não veio, agora depois que ele foi sepultado, agora não adiantava o Senhor ter vindo. Essa seria a frase de alguns de nós. Ah, Jesus está vindo aí? Não, já fiz campanha lá na igreja, eu fiz 7 semanas, eu acreditei que meu filho ia ser curado, eu acreditei que o marido não ia embora, que a esposa, agora não adianta, não fica me chamando para ir em culto não. Não fica me chamando para ir na igreja. Agora, Maria diz, ou Marta diz, mas eu também agora, depois de tudo isso, eu também sei que tudo o que o Senhor pedir, Marta está dizendo: Senhor, meu irmão morreu, a minha fé não. Se o Senhor ressuscitar o meu irmão, terminou aqui, o Senhor pode ir para minha casa e nós vamos comer alguma coisa. Se meu irmão não ressuscitar, o Senhor também vai para minha casa e nós vamos comer alguma coisa e nós vamos nos relacionar. Olhe bem, isso é um texto muito sério. Porque não é um texto que agrada a todo mundo. O desfecho dessa história é o mesmo de Davi: 7 dias chorando, não come, não toma banho, cura meu filho, cura meu filho, cura meu filho. No 7º dia a criança morreu. Davi se levanta, vai para casa, toma um banho, troca de roupa, come, vai para o templo, adora o Senhor e vai consolar Batseba. Esquisito, né? Chorando há tanto tempo, será que não era melhor ter embotado, desenvolvido uma depressão, alguma coisa desse tipo? Não. Eu preciso que você repita uma coisa, e principalmente deve repeti-la quando as coisas não estiverem bem, tá? Se você quiser repetir, não é obrigado, porque repetir é chato, mas quem puder, diga: minhas perdas particulares não mudam minha ótica a respeito de Deus. É isso aí. Eu estou ganhando, Ele é Deus. Eu estou perdendo, Ele é Deus. Eu estou feliz, Ele é Deus. Eu estou chorando, Ele é Deus. Eu estou doente, Ele é Deus. Eu estou são, Ele é Deus. Eu estou com dinheiro, Ele é Deus. Você está entendendo? Ele é Deus sempre. Espero que não dependa de um milagre, mas se depender, aprenda a lidar com a demora. Aprenda a lidar com um ambiente cujo qual você não tem controle. Então note que todas as vezes que eu falei de milagres, sempre foi coisa ruim. Sempre. Ah, eu vivo tantos milagres que eu sou mais próximo de Deus. Beleza. E eu não estou afim de ser próximo de Deus para viver de milagre. Eu estou afim de ser próximo de Deus para obedecer, viver uma vida ordeira e não precisar de milagre. Mas se algo que eu não procurei me acontecer, Ele é meu Pai, eu sei que Ele pode fazer, Ele entra com providência a meu respeito. A gente só tem que olhar que estilo de vida você quer viver. É só isso. E eu sei que isso é um confronto. O último, Mateus 8, 9, e a gente termina aqui. Mateus 8, 9. Pois também eu sou um homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isso, e ele o faz. Verso seguinte: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Verso 21: mas vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olhe para mim agora, esse é o centurião, um homem generoso, ajudou na construção de sinagogas, estimado por muitos. Ele tem um filho, um criado em algumas traduções, que não vai bem de saúde. Ele precisa de um milagre, ele não tem como resolver. Então, em uns textos diz que ele procura Jesus, outros diz que é
os religiosos da sinagoga que intervêm por ele, faz aí a ligação, mas a história se desenvolve assim: Jesus, o senhor vai na casa do centurião porque o criado dele está doente. Jesus falou, eu vou. Aí o texto sugere que Jesus está indo e encontra com o centurião no caminho. E aí, eu estou indo lá na sua casa. O centurião disse, não, peraí. Não, gente, não tinha necessidade disso. Não, Jesus, peraí, deixa eu explicar uma coisa ao senhor. Olhe só, o que é modelo mental? Ó, o senhor não precisa ir na minha casa. Que história é essa? Ir na minha casa para quê? Eu sou um homem que tenho autoridade. Eu tenho autoridade no mundo físico, o senhor no mundo espiritual. No mundo físico eu tenho um soldado. Se eu quero fazer alguma coisa, eu não faço, eu mando ele fazer. Se eu preciso trazer, eu mando ele buscar. Se eu preciso levar, eu mando ele ir. Então o senhor faz o seguinte, o senhor não vai na minha casa. Olha a mente. O senhor dá uma ordem e o meu criado fica curado. Jesus olhou e disse, mas peraí, não estou acostumado a ouvir isso. Eu cheguei outro dia desse em Cafarnaum, me veio o chefe da sinagoga, me aborda na rua e me diz, Senhor, minha filhinha está morrendo, eu preciso que o senhor vá na minha... mas aí é o seguinte, aí é um centurião e um religioso. O modelo mental do religioso é, para minha filha ficar curada, ele tem que ir na minha casa. O modelo mental do centurião é, para que ele cure basta uma palavra. Os dois precisavam de um milagre, sim ou não? Mas qual dos dois vivia o milagre com maior facilidade? O centurião ou o pastor Jairo da sinagoga de Cafarnaum? Qual dos dois? O centurião. O modelo mental. Nossa proposta é simplesmente essa. Se você precisa, espero que não precise, mas se você precisar de um milagre, ele pode fazer e pode todas as coisas. Se precisar, não se preocupe com a opinião dos outros. Se precisar, entenda que você pode ser testado para descobrir o quanto você quer. Se precisar, descubra que alcançando ou não o milagre, suas perdas não podem mudar sua ótica a respeito de Deus. E se precisar, pelo menos monte um cenário para que fique mais fácil. Porque Jairo sofreu pra caramba. Senhor, o senhor vai na minha casa? Vou, então vamos. Aí vem a mulher do fluxo de sangue. Se ele tivesse feito a mesma coisa do centurião, não teria problema nenhum. Mas ele não fez, porque está aqui, ó. O seu relacionamento com Deus está aqui. Você resolve o jeito que quer viver. Hoje começa a semana. Que seja uma semana de milagres, que seja uma semana de bons negócios, certo? Para você. De bons negócios que você possa fazer e de milagres, certo? Se você tiver a necessidade de lidar com eles. Não se envergonhe de precisar deles, certo? Mas não viva uma vida pautada na necessidade de viver milagres, porque isso não é bom. Isso não é confortável. O confortável é procurar viver uma vida onde você se tornou mais assertivo, porque obedece a Deus. Posso ouvir um amém? Então vamos ficar de pé e vamos embora que a luta continua. Abra a sua Bíblia. Marcos capítulo 4. A partir do verso 35. Marcos 4, 35. Se você está sem Bíblia, só olhar aí o telão. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te,
aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Verso 1 do capítulo 5. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos observar mais um desafio que os discípulos vão enfrentar na sua caminhada com Jesus. Andar com Jesus nunca foi fácil para ninguém, por causa, o próprio Pedro descreveu isso, como eu, sendo pecador, vou andar com o Senhor que é santo. Todos aqueles que se predispõem a andar com Jesus, inevitavelmente vai ter que se submeter ao negar a si mesmo, tomar a sua cruz e andar após ele. Isso é um discurso muito bonito, muito agradável, mas extremamente desafiador. Viver com ele e tendo que negar-se a si mesmo, e muitas vezes sem entender as coisas que estão acontecendo, é um grande desafio. Já era tarde. Provavelmente boa parte dos discípulos já esperava que a missão daquele dia tivesse encerrado. Eles deviam estar cansados, sujos. E Jesus faz um convite, e Marcos começa usando um advérbio de tempo. E sendo já tarde, Jesus disse: passemos para outra banda. Vamos para o outro lado. Eu quero que vocês passem comigo. Não era uma determinação naquela ocasião. Os discípulos estavam iniciando a sua caminhada, é verdade. Me parece que Jesus ali dava a escolha. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, o texto diz que Jesus obriga seus discípulos, ordena, manda, determina. Era outra fase do relacionamento. Naquela fase, Jesus não está mais dando opção aos seus discípulos. Já eram maduros o suficiente para entender os desafios. E nesse texto, Jesus diz: passemos. O verbo aqui citado indica que Jesus vai com eles. Mateus 14, a partir do 22, Jesus disse: vão vocês, que eu vou depois. Para os discípulos era muito confuso nessa ocasião, porque se eles tinham a maturidade em Mateus 14, eles ainda eram bem inexperientes em Marcos capítulo 4. Jesus disse: vamos para o outro lado. Que lado é esse? O que tem lá? O que nós vamos fazer lá? Qual é o propósito? Lá é a terra dos gentios. Lá é a terra das pessoas que não têm nenhum tipo de relacionamento com Deus. Lá é a terra da criação dos porcos. O lado oeste, não. Mas aquele lado era um lado basicamente proibido, inapropriado, inadequado. Sabe, aquele ambiente onde nenhum deles gostariam de ir, não há intenção. O que nós vamos fazer lá? E pior, a essa hora, pensa, a essa hora nós vamos entrar no barco e atravessar para o outro lado. E pior, se olhar para frente, está o Monte Hermon. Ele anuncia com muita certeza
a descida das tempestades. Ele anuncia de uma forma muito assertiva que um temporal está para vir. 4 homens que sabem como isso funciona estão no barco: Pedro, seu irmão André, Tiago e seu irmão João. Jesus já chamou pescadores, provavelmente para a base do seu ministério, porque eram homens altamente capacitados para lidarem com frustração. Homens aptos para sair, empenhar esforço, dedicação, conhecimento e voltar na manhã seguinte de barco vazio, sem nada para vender, sem nada para levar para a sua família, e seriam capazes de lavar suas redes, reunir as forças que sobraram, comer o que tinha para comer e pescar de novo. A base do ministério de Jesus era formada por pessoas fortes, sem mimimi, pessoas que não dependiam de resposta, de aceitação, de serem ovacionados, aceitos, seguidos. Essa é a grande verdade. Quem depende disso provavelmente tem caminhada curta. Quem depende disso normalmente não vai muito longe. Já já esbarra com alguém que não te reconhece, que estabelece uma limitação. Já já você esbarra com a pressão de Satanás, com a dificuldade imposta por alguém ou algum sistema. Os discípulos, talvez nem todos, mas aqueles com experiência no mar da Galileia sabiam que não era recomendado. Os barcos eram muito pequenos, estabilidade quase nenhuma. Eles eram tocados ou por remo ou por uma vela pequenina. Então provavelmente eles não estão entendendo que convite é esse. O que nós vamos fazer do outro lado a essa hora? O texto diz: já era tarde, mas nunca é tarde para o Senhor agir. Nunca é tarde para Ele entrar com providência. Nunca é tarde para que pessoas consigam viver o milagre. Essa é a verdade. Mas não é disso que o texto está falando. O texto está falando tarde de horário. Já era tarde quando Jesus veio com essa história de ir na terra desses caras, nesse lugar, e eles entram. O texto diz, e por favor, quando for colocar a canção, certo? Corrige, porque a canção está escrito aqui, certo? Ele estava na proa do barco a dormir, e não era na proa, era na popa. Nós acabamos de ler esse texto. Então não sei se alguém traduziu errado aqui, ou se quem fez a música não sabia nem do texto bíblico. Tá certo? Mas dá uma corrigida depois para a gente cantar direitinho. Estava na popa do barco a dormir. Bate menos, é mais seguro. E Jesus falou, passemos, mas foi dormir. Arrumou uma almofadinha e foi lá e deitou. Por quê? Porque o papel dele, ele já disse, passemos. Se ele falou passemos, não tem tempestade, não tem demônio, não tem problema, não tem obstáculo, não tem governo, não tem nada. Se ele falou, vai ter que se cumprir. Posso ouvir um amém? Isso. Agora, isso não significa que tu não vai ter que encarar a tal da tempestade. Ele deita para descansar na popa do barco e vai dormir. E quem é que vem? A tempestade. Se tem um negócio que é para crente, principalmente, é com fartura, é tempestade. Você piscou o olho, parece uma. Às vezes do nada. Quem é casado, então sabe o que eu estou falando. O céu está, Jesusinho, falou uma frase, fechou. Dá trovoada, dá tudo. Certo? E você está rindo de você mesmo, porque você sabe como funciona. Escute só. Jesus foi dormir, e lá vem
a tempestade. Mas temos nesse barco quantos pescadores? Quantos? 4. Não deve ser difícil para eles. A tempestade vem e eu não sei como é que Jesus, confesso a você, consegue dormir no barco tão pequeno no meio de uma tempestade. Até porque o texto já diz que a água estava entrando no barco, o que indica que Jesus já devia estar molhado, o que indica que não estava dormindo, estava quieto, certo? Só para ver como é que a turma vai enfrentar o problema, porque ele está treinando os caras. Então os caras estão tentando dar o jeito deles, sim ou não? Sim ou não? Jesus estava no barco? Então quando a tempestade veio, o que é que eles poderiam ter feito? Me ajuda aí? Quem botou ou nos botou nessa furada? Foi ele. Então acorda ele e fala para ele: olha lá, ó. Olha onde o Senhor nos botou. Só que a gente não é assim. Isso é bem legal, você tentar resolver com as suas próprias forças, tentar resolver do seu jeito. O problema aparece e você luta, você tenta se virar, e que Deus te abençoe para que você consiga. Mas se você não conseguir, nunca esqueça, se Ele estiver no teu barco, Ele é a garantia de que não vai afundar. Então os discípulos estão lá, tentando resolver. Adiantou? Não. Então foram onde? Em Jesus. E acordaram dizendo: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos, o senhor não está vendo que nós vamos morrer? Ô gente, eles não vão morrer. Jesus disse: passemos para outra. Jesus disse: passemos para outra margem, para outra banda. Se Jesus falou, vai chegar. Ele não explicou o que você enfrenta no meio. Entendeu? Aquela letrinha miúda que nós não lê. Certo? Irmão. Você pensa que é mole? Não é fácil, não. Então o negócio está lá. Quando o bicho pegou, foram onde? Jesus. Oh, Jesus. Pensa ele. Oi. Nós vamos morrer. E pior, o senhor vai morrer dormindo. Quando o senhor vê, blup, 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 blup. Certo? Jesus levantou. Certo? E falou para o vento: cala essa boca. Falou para o mar: quietinho. Não quero nem marola. Agora é piscina. E as nuvens? Dane-se. E as precipitações? Dane-se. Você está entendendo? E um conto da massa, do ar quente vindo do deserto, com ar gelado. O vento, que não é otário, calou a boca. Certo? Vai que nunca mais venta. O mar já sabia que tinha poder desde o Velho Testamento. Certo? Mas no Velho Testamento Deus mandou abrir. Vai que agora nessa desobediência manda fechar. Aí o mar fechou. Escute só. O vento ficou quietinho. O mar acalmou. E os discípulos começam a olhar um para o outro e fazer uma perguntinha bem legal: quem é esse? Como que é esse? Esse é o chefe dos crentes. Esse é o cara que vocês estão andando com ele já faz um tempinho. Já era para ter descoberto quem ele é. E mais do que quem ele é, o que ele é capaz de fazer. Já era para ter descoberto que ele tem palavra. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Você está entendendo? Se ele falou, vai se cumprir. E se ele disse passemos, é porque passemos, nós vamos passar. Isso é fácil de nós aqui. Certo? Porque o Mateus, eu não sei nem se sabia nadar. Era cobrador de imposto. Vai que aquele negócio afunda. Quem aqui não sabe nadar nada, igual prego? Levanta a mão.
Aí tu ia pro ralo. E tem um bando que não levantou a mão, porque é chato esse negócio de ficar levantando, que ia também. Quem aqui teria condição de salvar pelo menos um, levanta a mão? Porque nada, muito bem. Olha aí, não dava para salvar 10%. Pelo menos escolhesse o pastor, porque nada. Tá certo? Mas observe bem, Jesus repreende o vento, acalma o mar, o discípulo começa a olhar e fazer uma pergunta. Qual era a pergunta? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que está comigo, que me colocou no barco, que me colocou nessa situação? Quem é esse que me trouxe aqui? E pior, eu ainda nem sei para onde eu estou indo. Eu nem gostaria de ir do outro lado. Lá tem um montão de gente que eu não gosto. Jesus olhou e disse: por que vocês têm tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E aí então o texto diz que eles atracam do outro lado. E assim que eles chegam, se já era tarde quando estava lá, ainda pegou a tempestade para atrasar, ainda chegou, certo? Do outro lado já devia ser bem mais adiantado. O texto não descreve a hora, mas quando ele chega, o indivíduo sai correndo na direção de Jesus. Se destacando no meio dos outros, gritando, provavelmente nu, porque era assim que ele andava, louco. Ele vem na direção de Jesus e pergunta: o que tenho eu com você, filho do Altíssimo, para você vir aqui me perturbar? Capítulo 4, verso 35, passemos para outra margem. Os discípulos não têm a noção do que vão fazer lá, mas o demônio já tem. O demônio sabe muito mais de evangelismo do que nós, sabe muito mais de potencial do que nós. O diabo sabe o que você pode fazer, sabe quem você pode se tornar, sabe o que você pode realizar. Olhe bem, o demônio vai até ele e diz: o que tenho eu contigo? A conotação dá a entender que se Jesus quer fazer alguma coisa naquele lugar, a pessoa mais indicada é aquele indivíduo. Pastor, mas ele está nu. Pastor, ele atacava os outros. Ele é uma vergonha, é uma escória. Ninguém gostaria de andar com ele. A fama dele não é boa. Sério? Então por que Satanás está atacando aquele cara, deixando ele endemoniado? Se ele não serve para nada, por que o diabo está tentando contra ele, contra a casa dele, contra a família dele, contra a vida dele? Então o diabo é um idiota, um bobo, que agora ataca pessoas que não oferecem nenhum perigo à expansão do reino. É isso? Não, ele sabe quem você pode se tornar. Ele sabe coisas a seu respeito que nem você sabe. Por isso, uma das frases mais ouvidas na boca de um jovem: aceitar Jesus agora? Não, eu sou novo. Deixa para quando eu ficar mais, porque aí eu já não tenho a mesma força, o mesmo vigor. Atrasar o agir das pessoas. Jovens, eu vos escolhi porque sois isso. E não é menosprezando a melhor idade, não, mas a disposição
né, de um jovem é muito maior. E o diabo sabe. Jesus não falou nada. Ele simplesmente chegou e o demônio vai na direção dele. E diz: o que tenho eu, demônio, contigo, filho do Altíssimo? O que tenho eu contigo? Por que você veio aqui atrás desse cara? Ele é meu. Você consegue entender isso? Você consegue entender por que você não tem força para ler a Bíblia? Você consegue entender por que você não tem força para orar? Você consegue entender porque muitas vezes você não tem força o suficiente para acreditar em você mesmo? Você acha que é à toa? Não. Quanto mais intenso isso for, pode acreditar, é porque mais potencial existe dentro de você. E se o Espírito Santo entrar em você e, certo, alavancar esse potencial que você já tem, você vira um perigo para o reino das trevas. Então te botar desânimo, colocar alguém para te perturbar, colocar um pastor às vezes para te aborrecer, colocar um irmão na igreja para tentar te atrasar, é a pedra de tropeço. O que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? Jesus está com seus discípulos. Não há necessidade nenhuma de perguntar alguma coisa. Ele sabe, mas seus discípulos não. Ele diz: como é teu nome? E aí o demônio diz: eu sou uma legião. Aqui não tem um nome. Aqui tem uma legião de demônios nesse cara. Olha bem, aqui não é um demônio. Aqui é um sistema de defesa. Aqui é uma legião para aprisionar esse cara. Porque se esse cara sair desse presídio espiritual, se esse indivíduo sair desse trauma, se essa pessoa vencer esse medo, se essa pessoa conseguir romper este ambiente, isso não vai ficar bom para mim. Então não dá para botar um demônio nesse cara. É uma legião para aprisioná-lo. E os discípulos estão escutando. Jesus diz assim: sai dele agora. Sai dele agora. Tinha uma manada de porcos. Os demônios falaram com Jesus. Olhe bem, os discípulos estão recebendo uma lição poderosíssima. Quando ele diz: meu nome é Legião, os discípulos sabem o que isso significa na horda romana. Então, se tem um demônio, era só um porco, mas uma manada. Jesus sabe, os discípulos não. Mas quando todos os porcos começam a correr em direção a um precipício, os discípulos que ainda têm uma visão limitada começam a entender a quantidade de demônios que estava naquele cara. Os demônios então se lançam ao mar, o homem está liberto e Jesus começa a conversar com ele. Ele se veste, provavelmente toma um banho, se veste, agora limpo, vestido e lúcido, Jesus começa a conversar com ele. Nisso chega os donos dos porcos, que foram avisados do que aconteceu. Eles vêm, e agora eles veem o homem que andava nu, vestido, que atacava os outros, lúcido. Então eles chamam Jesus e diz: vai embora,
o senhor não é daqui. Aliás, vocês não são daqui. Vocês são judeus. Nós somos gentios. Não tem espaço para vocês aqui. Vão embora da nossa terra. Entrem nesse barco e sumam daqui. Jesus olhou para os discípulos e disse: vamos embora. Dá para botar o verso 19, me parece? 5:19? Bota o 18 para eles entenderem melhor. Entrando ele, Jesus, no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Me leva, Jesus, contigo. Me deixa ir contigo. Eu quero ir com o senhor. Tem uma vaga aí de discípulo. Arruma para mim. Verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Preste atenção em mim agora. Ele recebe duas instruções. A primeira: vai para a tua casa. A tua casa tem que ser o berço, a base do reconhecimento do que Deus fez com você. Pode zombar de você, pode não gostar de você, pode escarnecer de você, pode fazer tudo isso. Pode nunca dizer para você, escute o que eu estou dizendo, você vai ter parente, vai ter gente na sua casa que nunca vai dizer para você, certo? Que Jesus mudou a sua vida e que ela está transformada. Mas se conversar com os outros, fala: fulano está mudando, rapaz. Não falo para não dar confiança. Mas isso falava palavrão, manguaçava. Ela andava quase pelada. Entendeu? Ele é cachaceiro, agia na esposa, não trabalhava, preguiçoso. Está mudado, menino, está mudado. Mas com você, sabe o que fala? Fica dando uma de santinho. Vai para a tua casa. Para a tua casa. Porque o verdadeiro evangelho, a validação do que Jesus fez da sua vida, vem em primeiro lugar da sua casa. Não precisa estar falando com você, mas quando falar de você, tem que falar direito. Fulano agora está enjoado. Não pode mais beber, não pode mais falar palavrão na frente dele, certo? Não vê mais nada desse jeito, não faz mais uma fofoquinha. Está achando agora que é anjo. Está lá na igreja dando dinheiro para pastor. Eu conheço, eu também tenho família. Eu tenho. E já aconteceu comigo essas questões. Certo? Meu próprio pai, às vezes, uma vez, um amigo aqui da igreja falou: pastor, seu pai está falando mal de você. Eu falei: tá? Ele falou: tá. E meu pai era uma figuraça. Uma vez vieram fazer uma reportagem no SBT aqui, foram lá entrevistar ele. Falou: seu filho é um filho bom? Ele falou: meu filho é um menino bom. Já me botou morando aqui perto do cemitério. Lembra disso, Lezé? Que se morrer é só jogar por cima do muro. Meu pai era uma figuraça. E aí eu falei para essa pessoa aqui da igreja que me disse que ele estava falando a meu respeito mal. Eu falei: quando meu pai falar mal de mim, sustenta, fala também. Fala que eu sou sem vergonha, fala que eu sou safado e vê. Pois ele voltou lá, meu pai falou, ele falou: é isso mesmo, seu Zeca. Esse menino não presta. Meu pai falou: não é assim não. Meu menino é pastor, não, meu menino é decente. Comigo não falava, mas com os outros falava. Seu cunhado nunca vai falar que você é um homem de Deus na sua frente, mas por trás de você vai dizer que o Senhor mudou a sua vida e que você não é mais a mesma pessoa. Sua casa tem que engolir o que Jesus fez, mas não vão falar.
Com você não fala, mas fala com os outros. E isso é muito legal. Segundo, vá para os teus. Vá para a sua casa e vá para os teus. Vá para o seu ambiente. Vá para as pessoas que te conhecem. Quem trabalha contigo, quem estuda contigo, quem mora perto de você. Esses são os teus. Quem são os teus? Os teus são todos aqueles que Deus te deu para servir de evangelista. Esses são os teus. Eu não sei onde você mora. Você mora onde? Santa Cruz da Serra? Você mora onde? No Parque Paulista? Você mora onde? São Judas Tadeu? Você mora onde? Capivari? Você mora na Figueira? Saracuruna? Jardim Primavera? Campos Elísio? Lote 15? Parque Araruama? Onde é que você mora? Lá estão os teus. Lá estão pessoas que provavelmente eu nunca vou alcançar. Nunca. Você vai alcançar. Vá para os teus. Então vá para a tua casa e vá para os teus e anuncia-lhes, mostra para eles duas coisas. Olha só, duas coisas. Mostra para ele o que o Senhor fez por você. Mostra para essas pessoas o que Deus fez por mim. O Senhor acreditou num garoto que não tinha pai, não tinha mãe, vivia de casa em casa, teve que sobreviver a tentativas de abuso, enfrentou bullying na escola, deu o primeiro beijo na boca, irmão, com 17. Hoje tem garoto de 10 que já beijou. Eu beijava espelho, já falei isso aqui. E não ri não, porque eu sei que assim de gente já beijou espelho. Eu sei o que ele fez por mim. Você sabe o que ele fez por você? Você tem que fazer uma relação de tudo aquilo que ele fez por você. Eu não posso esquecer, porque pensa numa vida difícil, eu tinha tudo para ser traumatizado. Aliás, eu acho que eu sou. É que o trauma veio em forma de humor. Mas eu acho que eu sou meio traumatizado. Eu devo ter uma perturbação do sofrimento que eu já tive nessa vida. Mas o que ele fez por mim, pensa o que ele fez por você. E aí? O que ele fez por você, Zia? Eu conheço você de outros carnavais, eu sei. Hein, Reinaldo? Conheço. Hein, Geraldo? Geraldo até baixou a cabeça com medo de eu falar. Certo? Ei, Eduardo, pensa. Dá uma olhada. Olha só, o que ele fez por você. Se eu desse o microfone aqui hoje para 5 pessoas subir aqui e dizer o que Deus fez por você, esse culto ia acabar meia-noite. Sim ou não? Sim. Então vai lá e mostra, anuncia para eles o que o Senhor fez por você. Pensa. E o pior, por que ele fez? Porque você merece? Por causa da misericórdia. E como teve misericórdia de você? Porque tu não valia ela nada. Tem uma mulher que deu uma olhada para o marido agora. O olho de Tandera. Pensa, pela misericórdia, porque a gente não merecia. Entendeu? Não merecia. Se nós olharmos, as pessoas não acreditavam na gente, certo? O que girava em torno do nosso nome não eram as melhores informações. E aí quem é que resolveu enfrentar uma tempestade, a incredulidade dos discípulos, o improvável, e marcou um encontro com você? Ele entrou na sua vida e
Deixa eu falar uma coisa para você. Por favor, antes de parar de frequentar os lugares que você frequentava antes de receber Jesus, pergunte a Jesus se você não deve continuar indo lá. Porque quando o cara disse, me leva no barco e me deixa ser crente, Jesus disse, eu não vou levar com você, você comigo. Eu vou ficar em você aqui. Vá para lá e mostre a eles. O grande problema é que todas as vezes que nós queremos mudar ou apresentar o evangelho a uma pessoa, nós queremos que você abandone todos os seus amigos. Você tem que abandonar todo o seu estilo antigo. E você vai agora no futebol com um novo estilo, agora com o Senhor. Essa é a grande verdade. Mas normalmente o que as pessoas fazem, certo? Pega as pessoas, por exemplo, você é um policial, exemplo. Então você vive às vezes num ambiente difícil. Então você se converte, e aí então você entrega a sua vida para Jesus e agora vive uma vida extraordinária. Normalmente, qual é um dos pensamentos que vem primeiro? Tomara que eu consiga me aposentar mais rápido, que Deus me abençoe, para me sair desse ambiente. Está errado. O certo seria, Senhor, o Senhor me chamou para fazer o quê naquele ambiente? Para conversar com quem? Para mudar a vida de quem através do Senhor? Essa é a grande verdade. Quando o homem disse, me leva contigo, Jesus disse, não vou permitir você entrar comigo nesse barco. Pronto. Tchau. Vamos embora, pessoal. Ninguém nos quer aqui. Vamos embora. Era a terra dos gentios, sim ou não? Sim ou não? Pedro comia porco? Comia ou não? O gadareno comia? Sim ou não? Sim, ele era de lá. Era ou não era? Então, para evangelizar ou para transformar aquele lugar, era melhor levar um judeu ou colocar alguém de lá? Era melhor colocar alguém? Então observe seu mundo, porque quando esse culto acabar, é para lá que você vai. Entendeu? E é lá, no nosso mundo. Ah, porque vós não sois deste mundo, você é extraterrestre. Cuidado para não olhar a palavra mundo no sentido literal. O seu mundo é o lugar que você frequenta, as pessoas que vão acessar você, as pessoas que vão te procurar. É para lá que você vai mostrar para ele o que o Senhor fez e por que ele fez. O que ele fez foi extraordinário. E por que ele fez? Não é porque eu merecia, é por causa de sua misericórdia. Você quer continuar o texto? Coloca o capítulo 7. Já estou acabando já. Marcos 7, finalzinho lá de Marcos 7. 40 e pouco, verso 50. Vê aí, eu não lembro. Bota aí, Marcos 7. Vai até o final e volta um pouquinho. Não lembro quantos versículos. Vamos lá. Marcos 7 vai até quando? Me ajuda aí. Termina no 37? Marcos 7. Deixa eu pegar o texto aqui, que fica mais fácil. Que aí eu já tenho. Marcos capítulo 7, versículo. Vamos lá. Isso. Espera aí. Eu já pego um pouquinho para vocês. Verso 31, por favor. 31. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de onde? A terra dos gentios, Decápolis, Gadara. 2 anos e meio depois daquela primeira visita, de Marcos 4, de Marcos 5, perdão. Agora em Marcos 7, Jesus torna, e não mais de barco, ele está a pé, rodeando por cima de Cafarnaum, certo? Atravessando, ele vai contornar, sai dos termos de Tiro e de Sidom, certo? Ou seja, embaixo do Líbano, ok? E vem pelo mar da Galileia, margeando pelos confins de Decápolis. Verso de número 1.
do próximo capítulo, do 8. Bota aí, eu acho que é um mesmo. Bota Marcos 8, só para o pessoal acompanhar. Isso. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se eu os deixar em jejum, se eu deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes, quantos pães tendes? E disseram-lhe 7. Ordenou que a multidão se assentasse no chão, tomando os 7 pães, certo? E tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos para que o pusessem diante deles. Puseram diante da multidão, verso 7, e tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graça, ordenou também que lhe pusesse diante. Vamos embora? Comeram e saciaram, e dos pedaços sobraram 7 cestos. Vamos embora? E os que comeram? Foi o quê? Quase 4.000 homens, sem falar mulheres e crianças. Jesus volta a Decápolis, aproximadamente 2 anos, talvez um pouquinho mais. E agora ele chega lá em Decápolis. Bom, Decápolis era a terra do ex-endemoniado. Jesus diz a ele: vá para a sua e vá para os teus de Gadareno. Quem são os teus de Gadareno? O povo de Decápolis. Jesus volta a Decápolis depois de 2 anos e um pouquinho. Tem 4.000 homens. Vamos botar aí, dobra isso, 8.000 pessoas, colocando mulheres e crianças. Tá certo? Só para você entender a quantidade de gente que saiu da sua casa para conhecer Jesus. Por quê? Por que as pessoas foram conhecer Jesus? Pelo mesmo motivo que saíam para ir a Betânia. Elas iam a Betânia para ver quem? Para ver quem? Você lembra? O que Jesus fez em Betânia? Ele fez o quê? Não, mas depois, ele fez o quê com Lázaro? Ressuscitou Lázaro. As pessoas iam a Betânia para ver o homem que Jesus... As pessoas iam àquela reunião, certo? Para ver Jesus, por causa do homem que Jesus... Isso continua acontecendo. Entendeu? O número de pessoas que vão, pare de se preocupar com isso. Talvez você vai na casa de alguém fazer uma oração e vai aparecer 3 vizinhos. Vai aparecer um vizinho. Às vezes você vai pegar um ônibus e naquele momento, aquele se torna um dos teus. Você nunca viu e talvez nunca mais, mas naquele momento ele cruzou seu caminho. E do que ele vai se aproveitar? Do que Jesus fez por você e de como ele teve misericórdia. O poder da transformação. É isso. Um homem transformado, um homem mudado, uma pessoa, certo? Totalmente diferente. Essa noite eu gostaria que você refletisse sobre isso. Um cara que ninguém dava nada por ele, porque não era para dar. Ele não tinha muito o que oferecer. Os números talvez é o que mais causa confusão. Mas é assim que funciona. Jesus foi lá, evangelizou pronto. Pô, Jesus ir por causa de um cara só, será que não é um desperdício? Não. Filipe não é arrebatado
e vai até o caminho encontrar com um eunuco que está indo para a África, para o sul da África. Um indivíduo. Filipe pegou e foi lá e conversou com Natanael. Vem e vê. Não se preocupe com números, mas fique atento ao seu mundo. Seu mundo pode ser seu noivo, seu namorado, seu marido, seus irmãos, seus vizinhos, as pessoas que trabalham com você, que estudam com você. Aliás, pode ser pessoas que estão na igreja com você, porque talvez você faz mais parte do mundo dela do que eu. Provavelmente vocês têm relacionamento com gente aí, ou entre si, um relacionamento muito mais intenso, muito mais forte do que tem comigo. Entendeu? Então, às vezes, me diga seu nome. Etiel. Me diga seu nome. Edalmo. Talvez o Etiel seja alguém do mundo do Edalmo e não do mundo do Cláudio. Você consegue entender? Alguém cujo qual, quando você falar para ele o que o Senhor fez por você. Ontem à noite nós estávamos lá em casa, sentados numa mesa, né, ao redor da mesa, com os sobrinhos, cunhados, e ali nós começamos a falar um para o outro o que o Senhor, ao longo dessa caminhada, fez por nós, conversando para aquela garotada, para eles saberem. Saia daqui para mudar seu mundo. Saia daqui para que as pessoas conheçam Jesus através de você. Por quê? Porque Ele teve misericórdia de você. Ele está tendo misericórdia de você. Seja uma bênção. Que as pessoas possam olhar e ver o que Cristo tem feito, fez e fará na sua vida. Posso ouvir um amém? Você pode ficar de pés?